Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura. Amados filhos, ao celebrarmos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, somos todos nós convidados a contemplar o grande mistério do ser divino. É preciso tomar muito cuidado, porque, como dizem os teólogos, hoje é o dia que os padres cometem mais heresia tentando explicar a Trindade. Então é bom a gente não esticar muito o assunto, né? Mas o que é importante que a gente entenda desse mistério da Santíssima Trindade? Penso que hoje, de forma muito resumida, são 2 pontos à luz do mistério da Santíssima Trindade que a gente tem que trazer para a nossa consideração de fé e de vida. Primeiro ponto: quando eu celebro o mistério da Santíssima Trindade, eu estou celebrando o grande mistério de um Deus que se dispôs não só a caminhar com um povo de cabeça dura, mas a se revelar para um povo de cabeça dura. E o que eu quero dizer com isso? Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar Deus que abre o seu ser, abre a sua intimidade e me mostra quem Ele é. É isso que eu estou celebrando no mistério da Trindade. Deus me comunicando a sua intimidade, o que Ele tem de mais íntimo no seu ser, aquilo que é dele, e dando para mim. E, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso encontrar alguém que me ama ao ponto de se dar a mim, revelar a sua verdade para mim. Como é bom. Seja essa pessoa um companheiro de vida, seja um amigo, seja um familiar. Como é bom saber, fulano me ama ao ponto de se dar, de me falar da sua verdade. Como é bom estar com essas pessoas, como é bom viver com essas pessoas, porque eu tenho certeza, ali me ama, e porque me ama, fala da sua verdade. É muito bom isso. Eu me recordo, tem 2 colegas padres em específico, que eu falei com eles que a gente não pode celebrar junto, né? Não porque a gente não se gosta, mas pelo contrário, nós somos muito amigos, já de muitos anos, e a gente celebrando junto não dá certo, porque a gente não precisa falar muito, a gente olha para a cara um do outro e a gente já sabe o discurso inteiro. Então vocês imaginam, quando tá nós 3 tentando celebrar junto, um fica olhando para a cara do outro e rindo a missa quase que toda, porque acontece sempre acontece alguma coisa no meio de vocês, e fica um olhando para a cara do outro, você viu? Né? Não mexe a boca, mas não pare de rir. E como é bom, né? Apesar de eu brincar com eles, falar assim, não quero vocês para celebrar junto comigo, que vocês me desconcentram. Aí não consigo celebrar direito. Mas como é bom estar com eles. Como é bom saber que eu conheço a verdade deles, que os anos de amizade foram dando a eles e a mim também a graça de podermos comunicar uns aos outros a nossa verdade, ao ponto de conseguirmos não só saborear a presença um do outro, mas conseguir também comunicar-se um ao outro sem precisar ficar usando tantas palavras, porque nós já conhecemos a verdade um do outro. É isso que nós estamos celebrando hoje. Um Deus que, caminhando comigo, me fala da sua verdade, e aí se apresenta como Deus trino.
Vejam, talvez porque nós estamos muito acostumados, né, com o anúncio da fé, a gente não percebe a grandiosidade disso. Mas vamos abordar de outra perspectiva. Intelectualmente falando, você consegue, a nível racional, sem dado de fé nenhum, a nível racional, se você for uma pessoa honesta intelectualmente, você vai refletindo, você vai se perguntando das coisas, até que você chega a um ponto e fala: bom, há um Deus. A sua razão dá conta disso. Você não consegue dizer como é esse Deus, quem ele é, mas você consegue dizer pela sua razão: há um Deus. Mas por mais que a nossa razão seja bem usada, por mais que a pessoa seja inteligente, se Deus não comunicar que Ele é trino, nós podemos fazer 1 milhão de raciocínios, mas nós nunca chegaremos nessa conclusão, porque isso é uma dimensão íntima do coração de Deus, da vida de Deus. E aí, a maravilha de nós estamos celebrando a Santíssima Trindade, celebrar um Deus que, caminhando comigo, me chama para entrar na sua intimidade. Não tem medo de, para mim, que sou um povo de coração duro, abrir a sua intimidade e me mostrar gratuitamente a sua intimidade. Como isso é maravilhoso! Porque, de novo, só é capaz de fazer isso quem ama e ama de verdade. Só é capaz de abrir para o outro a sua intimidade, a sua verdade, quem ama de verdade. O pessoal aí que é casado sabe disso, pelo menos se está vivendo direito do casamento, sabe disso. Que você casou, mas isso não significa que você conhece a pessoa que está do seu lado. Você está conhecendo. Ela está num processo de trazer à tona a sua verdade. E você também está num processo de trazer à tona a sua verdade para que a outra pessoa te conheça. Isso é um processo. Na medida que você vai dando passos, você vai trazendo mais e mais do que você tem dentro para fora. Mas Deus não. Deus é tão generoso no seu amor que Ele não esperou. Ele logo de começo já trouxe para fora tudo o que Ele tinha de mais valioso, os segredos da sua intimidade, e colocou nas nossas mãos. É quase como se dissesse: olha aqui, está aberto, a minha verdade está sobre a mesa, não tem problema que a sua ainda não está na mesa, mas a minha, em relação a você, está sobre a mesa, porque eu quero caminhar com você assim, com a minha verdade na mesa. E olha a maravilha disso, gente. Olha o quanto Deus nos ama. Porque, de novo, só quem ama revela a sua verdade para o outro. E quem ama e confia naquele que ama. Deus que confia em nós, apesar de sermos um povo de cabeça dura. Apesar de sermos um povinho difícil. Mas Deus se arrisca por nós. Deus traz a sua verdade à mesa, porque Ele nos ama de verdade. Celebrar a Trindade é celebrar um Deus que se manifesta, que se comunica, e na comunicação desse Deus reconhecer: esse Deus, Ele me ama com tudo que Ele tem, e só porque Ele me ama com tudo que Ele tem, Ele me mostra a sua verdade. Só porque Ele me ama com tudo que Ele é, Ele não guarda nada da sua verdade. Ele traz à tona, Ele me conta. Ele coloca na mesa para que eu veja quem Ele é. Isso é maravilhoso. Mas esse Deus que faz esse movimento é o mesmo Deus que me diz que eu sou imagem e semelhança dEle. Ora, se eu sou imagem e semelhança desse Deus, e eu sou, e esse Deus está colocando na mesa a verdade de que Ele é unitrino, ou seja, a verdade de que Ele não é um Deus solitário, que Ele é um Deus de comunidade. O que isso diz a meu respeito? E esse é o segundo ponto da nossa homilia de hoje. Isso questiona a mim, que sou imagem e semelhança de Deus,
a quantas andam na minha vida a capacidade de viver a comunidade. E comunidade não só a comunidade paroquial, comunidade familiar, dos minhas amizades. Isso questiona os nossos tempos, onde tem muito mãe e pai de pet, com todo respeito e carinho aos pets. Adoro cachorro, adoro bicho também. Não tenho porque minha vida não dá tempo, mas adoro. Acho uma gracinha, são carinhosos, são companheiros, tudo bem, nada contra os bichinhos, tá? Assim, nosso pai está pregando contra os bichinhos. Mas eu acho estranho, um monte de mãe e pai de pet, mas que não quer ser mãe e pai de gente. Um monte de mãe e pai de pet, que é bom com pet, e é um cavalo batizado com gente. Que diabo é isso? Com cachorro é bebezinho de papai, de mamãe, beija, lambe, e com os outros vive no coice. Que isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é trindade, de um Deus que me chama a comunidade, de um Deus que me diz, olha, você não foi feito para ser uma ilha, porque você é minha imagem e semelhança, e eu, o Senhor, não vivo como uma ilha. Então por que eu penso que eu posso viver como uma ilha? E tem gente que faz assim. O pessoal fala, depois da pandemia as pessoas ficaram assim. Não, as pessoas sempre foram assim. Todo mundo sempre foi muito egoísta. A pandemia só deu um motivo para o egoísmo vir para fora. Essa história de que foi a pandemia que mudou, isso é palhaçada. Minha avó já dizia, né, falava isso de quem ficava mais velho e ficava chato. Ela falou assim, era chato quando o novo ficou velho, só teve desculpa para ser mais chato. Já era egoísta antes, depois da pandemia só teve desculpa para poder ser mais egoísta. Já gostava de se isolar antes, de pensar só em si antes. Aí aproveitou a pandemia para ter uma desculpa melhor. Só que esse Deus que é trindade e que me diz que somos imagem e semelhança dele, ele me fala, olha, nós temos que aprender a viver a comunidade. Porque para ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho que estar disposto a viver e a ser comunidade. Porque ser trindade em Deus é a sua natureza. E nós temos que viver isso. Ah, padre, mas viver com outro é muito difícil. Você acha que viver com você é fácil? Ah, porque você... Não, porque tem gente que eu ouço e fica assim, né? Coitado de mim que tem que aturar o outro. E que bom pro outro que tem que me aturar. Né? Porque, afinal eu sou o último pequi de Goiás, né? Sou uma coisa maravilhosa, sou a última Coca-Cola do deserto, né? O outro tá no lucro, padre. Eu que sofro, que eu tenho que aturar o outro. Beleza. Você não sabe, o último pequi é o que geralmente ficou estragado lá na feira, tá? E a última Coca-Cola do deserto tá sem gás e quente, ninguém quer não. Como que eu olho para um Deus trindade e eu acho desculpas para me isolar? Como que eu digo que eu tenho fé num Deus que é unitrino e eu sou incapaz de construir comunidade com as pessoas que Deus colocou na minha volta? Seja a minha paróquia, seja a minha família, seja os meus amigos, seja o meu ambiente de trabalho. Eu vivo no meu mundinho. Que fé na trindade é essa? Que imagem e semelhança de Deus é essa? Porque é um Deus que se mostra comunidade, um Deus que não quer ficar sozinho. E aí eu que digo que creio nesse Deus, me fecho no meu mundinho, me isolo no meu mundinho e acho que está tudo bem. Que fé é essa? Que fé na trindade é essa? Que imagem e semelhança de Deus é essa? Que de novo... consegue dar conta de ser pai de 500 pets e não consegue conviver com o irmão que está do lado? Será porque o irmão diz o que eu não gosto de ouvir? Será esse o problema? O cachorro, se pudesse falar, também diria que você é chato, que você incomoda, né, que você não é tudo isso. Mas o pobre do cachorro não pode dizer. Cachorro, gato, peixinho dourado, diria também. Se Deus deixar eles falar, vocês vão ver quanta coisa vocês vão ouvir. É preciso hoje, olhando para o Deus que é trindade e me reconhecendo imagem e semelhança de Deus, me questionar
como está a minha capacidade de viver a minha relação com o outro, como está a minha capacidade de ser comunidade, porque se eu não estou sabendo ser comunidade na minha paróquia, na minha família, no ambiente que Deus me coloca, saiba, você não está sendo imagem e semelhança de Deus, porque não existe imagem e semelhança de Deus isolado, fechado no próprio mundinho. Isso não existe. Não existe quem tem fé em Deus, fé de verdade, no Deus que é Trindade e vive só para si, fechado no seu mundinho. Não tem. A fé na Trindade me ensina que ou eu estou aberto para ser comunidade, ou eu não sou imagem e semelhança de Deus, ou eu ainda não aprendi quem é Deus, ou eu ainda não entendi o mistério que Deus está me revelando. Celebrar a Santíssima Trindade, meus filhos, é celebrar esse mistério, o mistério de um Deus que se comunica, de um Deus que me apresenta a sua verdade, mas é celebrar também um mistério que, diante da verdade desse Deus, me tira do meu isolamento, do meu autocentrismo, dessa minha visão errada de que eu posso viver fechado no meu mundinho, que está tudo bem, tudo beleza, porque não está. Deus me colocou nesse mundo para ser comunidade, e se eu não entendi isso, é porque eu não tenho fé na Trindade. É simples assim. Não tem projeto de Deus, projeto de salvação que se viva sozinho. Padre, mas a salvação é individual. Sim, é individual porque cada um tem que responder, mas esse projeto só acontece na comunidade. Então cuide de estar nela, porque se não tiver, não vai conseguir responder o que tem que responder. Se não tiver, na hora que Deus te perguntar o que tem que perguntar, você não vai saber o que dizer, porque é na comunidade que você aprende a responder esse projeto. Na comunidade que não é perfeita, na comunidade que tem gente que é difícil, porque você está dentro dela e você também não é fácil, eu não sou fácil, nenhum de nós é. Na comunidade que não é um mar de rosas, porque nós não estamos no céu, nós estamos na terra, com pessoas que estão tentando acertar. Na comunidade que tem muito a crescer, sim, mas na comunidade na qual o Senhor está no meio, na comunidade na qual Deus Trindade se faz presente, conforme a sua promessa, toda vez que nos reunimos. E por isso dizemos, Ele está no meio de nós. É aqui que esse Deus está. É aqui, preferencialmente, que esse Deus se manifesta. E se eu não aprender isso, se eu não aprender desse Deus que se revela hoje a ser comunidade, eu não vou estar apto para acreditar na Trindade. Só tem fé na Trindade quem está disposto a ser comunidade. Se não está disposto, é sinal que você não tem fé ainda. Você pode ter todas as listas do mundo, pode fazer de tudo. Eu rezo o rosário com o Frei Gilson, eu faço não sei o que, eu dou esmola. Você não está disposto a ser comunidade, não tem fé na Trindade. E se não acredita na Trindade, ainda não descobriu a verdade de Deus. E sem ela, nada feito para a salvação. Peçamos a Deus essa graça. A graça de hoje, diante da sua verdade, do mistério da Trindade, aprendermos também com Ele e dele a sermos comunidade. Senhor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura.